Você sabe o que é uma action figure ou uma figura de ação? Esses itens podem ser classificados como brinquedos ou colecionáveis e são quase tão antigos quanto o uso de ferramentas. Essas pequenas figuras em formato de seres humanos ou de animais são considerados o tipo de brinquedo ou escultura mais antigo de que se tem registro, inicialmente feitos em pedra, madeira, posteriormente em metal, plástico ou tecido. Essas miniaturas, que podem representar seres humanos ou outras formas de vida, sempre fizeram parte do uso social, seja em projetos de construção, brincadeiras, obras de arte e até mesmo em rituais religiosos. Ao longo dos anos, o formato e o propósito desses itens foi mudando de acordo com as tendências culturais da sociedade. Atualmente, existe uma vasta opção de modelos para as crianças e para nós, colecionadores. Sejam eles personagens de filmes, séries, animações ou até mesmo os clássicos heróis dos quadrinhos, essas figuras estão quase sempre associadas a algum elemento da cultura nerd. E apesar de existir sim um mercado exclusivamente dedicado a atender a demanda de colecionadores adultos, tudo começou com os tradicionais brinquedos que são produzidos até hoje. Mas qual seria exatamente a diferença entre um brinquedo e uma figura colecionável? A verdade é que, na maioria dos casos, os dois aspectos estão presentes no mesmo produto, e no final das contas, o que vai fazer diferença mesmo é a intenção de quem está comprando. Por outro lado, existem diversos itens que são destinados exclusivamente ao público adulto, e nesses casos geralmente são vendidos em lojas do comércio especializado e quase sempre é indicado na embalagem do produto o público-alvo dele. Mas afinal de contas, o que é uma figura de ação e como foi que surgiu esse termo? Muito bem, para responder a essa pergunta, nós precisamos voltar ao ano de 1959 para falar da boneca mais famosa do mundo, a Barbie, que inclusive ganhou um filme recentemente. E acredite ou não, ela tem tudo a ver com o surgimento desse conceito de figura de ação. Durante muito tempo, quase todos os brinquedos destinados para as meninas estavam relacionados à maternidade, às tarefas domésticas ou eram simplesmente animais de pelúcia. Por outro lado, a oferta de brinquedos para o público de meninos apresentava quase sempre uma maior diversidade de opções. Mas tudo isso estava prestes a mudar, quando a pequena Bárbara ficou encantada com uma boneca alemã na vitrine de uma loja. Tratava-se da Bild Lily, uma personagem que estampava as tirinhas de um jornal local, protagonizando situações no mínimo inusitadas de conteúdo sensual. Devido ao sucesso no jornal, a personagem acabou virando uma boneca, destinada obviamente ao público adulto. Mas quem é Bárbara e o que essa menina tem a ver com tudo isso? Muito bem, Bárbara é a filha de Ruth Randler, a criadora da Barbie, que inclusive ganhou esse nome em homenagem a ela. Acontece que durante uma viagem pela Europa, a menina ficou deslumbrada com a boneca da vitrine, o que acabou inspirando a sua mãe na criação e na adaptação desse tipo de boneca para o público infantil. De volta aos Estados Unidos, ela iniciou então o projeto de criação da boneca. Inicialmente, ele foi rejeitado pelos diretores da indústria e principalmente pelos pais. Em uma consulta parental promovida pelos desenvolvedores da Mattel, a boneca não somente foi reprovada, como também foi alvo de muitas críticas, especialmente por conta dos seus atributos estéticos, que apresentavam características semelhantes ao corpo de uma mulher adulta. Algumas pessoas chegaram a dizer que ela parecia uma garota de programa e que jamais permitiriam que seus filhos brincassem com uma boneca assim. Por conta disso, foram feitas diversas alterações na modelagem dela, visando atenuar esses elementos sensuais e tornar o produto mais adequado ao público infantil. Apesar de muitas críticas e resistência, Ruth Randler insistiu no projeto, principalmente porque ela presenciou no olhar da sua própria filha aquela reação de encantamento diante da boneca na vitrine, e foi exatamente com base nessa experiência que ela decidiu mudar o alvo da campanha e investiu em um comercial de televisão destinado diretamente para o público infantil.
Muito bem, a propaganda foi ao ar e o resto é história. Contrariando todas as expectativas, a boneca foi um sucesso absoluto de vendas e revolucionou para sempre a indústria dos brinquedos. Barbie, you're beautiful. You make me feel my Barbie doll is really real. Ao longo dos anos, a boneca, que inicialmente apenas reforçava os estereótipos de beleza, acabou incorporando as pautas sociais e virando um símbolo da liberdade profissional da mulher e principalmente da luta pela igualdade racial e de gênero, ampliando e diversificando a oferta no seu catálogo de produtos. Pouco tempo depois do lançamento da boneca, foi identificada a possibilidade de introdução de uma nova figura para ser o companheiro da Barbie. E foi dessa forma que em 1961 seria lançado o Ken, e mais uma vez o nome do boneco também foi uma homenagem a um dos filhos de Ruth, que se chamava Kennedy. O sucesso de vendas do boneco foi imediato, e rapidamente isso chamou a atenção da grande concorrente da Mattel, a Hasbro, que percebeu que havia um enorme potencial nesse novo tipo de mercado. Started as a dance. Barbie, the famous teenage fashion model doll by Mattel, felt that this was to be a special night. And then it happened. She met Ken. And somehow she knew that she and Ken would be going together. So now Mattel brings you Ken, Barbie's boyfriend. Muito mais que apenas um namorado da Barbie, o Ken tornou-se o precursor daquilo que viria a ser uma das melhores respostas que a Hasbro poderia dar à Mattel para entrar definitivamente na disputa por essa nova parcela do mercado. Esse novo conceito de vender uma figura que interagia com diversos acessórios e ambientes era brilhante, afinal de contas, além da própria boneca, as crianças naturalmente teriam interesse em todos os novos produtos relacionados a ela. Isso significa que os clientes, gradativamente, poderiam desenvolver uma relação regular de consumo, adquirindo novos itens a cada nova coleção de roupas e acessórios lançados. E foi assim, pegando carona nesse enorme sucesso, que a Hasbro decidiu iniciar um projeto ousado de desenvolver uma figura com características semelhantes, só que dessa vez para o público dos meninos. Afinal de contas, apesar de ser um boneco, o Ken era considerado um brinquedo de meninas. Dessa forma, o desafio da Hasbro seria basicamente desenvolver uma versão de figura parecida com o Ken, mas com atributos diferentes e únicos, que o tornassem um brinquedo mais interessante para os garotos. E foi com esse plano em mente que a Hasbro apostou no sucesso da temática militar para investir no projeto original de Stanley Wesson, que consistia em figuras com escala de tamanho similar ao da Mattel, mas com o diferencial de possuírem diversos pontos de articulação. Sendo assim, em 1964 foi lançada a primeira linha de figuras G.I. Joe, representando os soldados das Forças Armadas norte-americanas. Além das roupas, armas e acessórios, a Hasbro também adotou um visual mais rústico e viril, com detalhes mais realistas, como cicatrizes, por exemplo, e mais tarde também acrescentou cabelo e barba com aspecto natural. Todos esses elementos contribuíram muito para o enorme sucesso da nova linha de brinquedos, mas teve um detalhe que fez toda a diferença: a forma como eles foram apresentados ao público, introduzindo um novo termo para classificar esse tipo de figura articulada, o conceito de action figure, ou figura de ação em português. Isso aconteceu principalmente porque a palavra doll em inglês pode significar tanto boneco quanto boneca, e como nós sabemos, o termo já havia sido associado aos brinquedos de menina da Mattel, e isso não seria bem recebido pelos garotos. G.I. Joe, G.I. Joe, fighting man from head to toe, on the land, on the sea, in the air. G.I. Joe attack! Boom, boom! G.I. Joe takes the hill! Bam, bam! Horrific battle! Terrific
epic equipment to have a battle with. When you get G.I. Joe and the authentic G.I. Joe equipment, you'll have the greatest realism, the greatest fun you ever had in playing soldier. Box after box of authentic uniforms and equipment, so you can change your G.I. Joe soldier into a camouflage Marine ready for battle, a Navy frogman with complete scuba suit and inflatable life raft, an Air Force pilot with high-altitude helmet and air vest. Get G.I. Joe and get G.I. Joe equipment, so you can set up exciting battle action whenever you want. Remember, only G.I. Joe is G.I. Joe. O novo conceito de figura de ação foi adotado rapidamente pelo setor para classificar qualquer boneco articulado que tivesse como principal alvo o público dos meninos. Isso acabou revolucionando a indústria dos brinquedos e colecionáveis de forma definitiva. Durante os primeiros anos, a linha de soldados da Hasbro vendeu tanto quanto a Barbie da Mattel, e chegou a ser considerada uma versão mais bruta do Ken, o que não deixa de ser verdade. Mas depois de algum tempo no auge, as polêmicas envolvendo a guerra no Vietnã acabaram afetando a opinião pública sobre as Forças Armadas e, consequentemente, provocou uma queda na venda dos brinquedos com temática militar. Por essa razão, em 1970 surge a linha Adventure Team, que explora o conceito de aventuras na natureza que não envolvem os conflitos da guerra. A nova proposta agradou a todo mundo e pareceu ter resolvido a desaprovação dos pais em relação à questão militar, sem sacrificar a identidade visual das figuras. A nova coleção da Hasbro foi um enorme sucesso ao redor do mundo, com diferentes nomes e versões exclusivas em algumas regiões. Em 1977, a linha Adventure Team chegou ao Brasil sob a licença da Estrela, com o nome de Falcon Comandos em Ação, e por aqui foi um fenômeno absoluto de vendas. Nesse mesmo período, diversos acontecimentos históricos, como a crise do petróleo, a corrida espacial e as consequências da guerra, ganhavam a atenção do mundo e mudavam o perfil de consumo da população. E como todos os outros setores, a indústria dos brinquedos também seria influenciada por esses fatores e precisaria se adaptar às novas tendências do mercado. E no mesmo ano que a Estrela trouxe o Falcon para o Brasil, o mundo estava prestes a conhecer uma das maiores franquias da cultura pop de todos os tempos. O primeiro filme da saga cinematográfica de Star Wars teve seu lançamento em 1977 e mudou para sempre a indústria do cinema e também dos brinquedos. Isso porque, depois da famosa Mego rejeitar a proposta de produzir a linha de brinquedos do filme, uma pequena empresa chamada Kenner assumiu essa produção e deu o primeiro passo no lançamento daquela que seria uma das coleções de maior sucesso da história. Star Wars. You and your children loved it. Now the Earthlings at Kenner have asked my associate and me to present the Star Wars collection. Truly remarkable toys and games for your children. What are you so excited about now? My goodness, the Star Wars TIE Fighter and X-Wing fighter. Now your children can relive our great space battles or collect our wonderful Star Wars companions with Kenner's Star Wars action figures. R2, it's a little you. Kenner's new radio-controlled R2-D2 anyone can command. Ah, the Star Wars land speeder that moves like it's floating. And here's Kenner's Death Star space station, 4 floors of action. A trash compactor, too. Listen, R2, that's the Star Wars electronic laser battle, a game of speed, reflex, and reaction. These and other toys and games in Kenner's Star Wars collection are sold separately. Batteries are not included. May the Force be with you, and your children. Apesar da crise econômica por conta do petróleo que se estendeu até os anos 80, a Kenner apresentou uma coleção incrível de brinquedos, contando com diversos veículos, acessórios e uma série de figuras de ação dos personagens.
A solução para baratear os custos de produção foi investir em modelos menores, com cerca de 3,75 polegadas, o que corresponde a 9,5 centímetros. Esse conceito de figuras de ação em escala menor foi muito bem recebida pelo mercado e acabou promovendo uma mudança na indústria. Por essa razão, acompanhando a nova tendência, diversas linhas tradicionais de brinquedos acabaram adotando a mesma escala, isso é, reduzindo o tamanho das figuras e também diversificando o catálogo de produtos, oferecendo mais opções de veículos, acessórios e, principalmente, introduzindo elementos que se relacionavam de alguma forma com a temática espacial, que nessa altura já dominava muitos setores do entretenimento, principalmente o cinema e os jogos eletrônicos, e é claro que com os brinquedos não seria diferente. Mesmo tendo embarcado nessa aventura pelo espaço, a Hasbro não estava disposta a abrir mão da sua linha tradicional, e foi por conta disso que em 1982 eles contrataram ninguém menos do que a Marvel para lançar uma revista em quadrinhos e também uma série animada para a TV, com o objetivo, é claro, de resgatar a essência da sua coleção original. Dessa forma, foi lançada a série Real American Hero, destacando-se das histórias tradicionais dos heróis com superpoderes para enfatizar as habilidades extraordinárias dos homens comuns, que seriam os verdadeiros heróis americanos. Enquanto isso, aqui no Brasil, a Gulliver lançava a coleção SOS Comandos. Vale lembrar que foi exatamente nesse período que a Mattel apostou na mesma fórmula de quadrinhos e animação para lançar He-Man e os Mestres do Universo. As duas propostas, apesar de bem diferentes, conseguiram alcançar um enorme sucesso e conquistaram seu espaço de forma definitiva no mercado, mesmo disputando as prateleiras e a audiência com franquias tradicionais muito bem estabelecidas. Nós podemos dizer com segurança que os anos 70, 80 e 90 mudaram para sempre a indústria do entretenimento, e ainda hoje nós vemos o impacto e a influência desse período em quase todos os setores da cultura popular, especialmente nos filmes, séries e animações. E não é por acaso que todos esses elementos relacionam-se diretamente com a indústria dos brinquedos e colecionáveis. Então é isso, pessoal, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouco melhor a respeito do surgimento das action figures ou figuras de ação e toda a importância histórica desses itens, que durante gerações têm feito a alegria de crianças e garantido a nostalgia de colecionadores ao redor de todo o mundo. Se você curtiu esse conteúdo, deixa o seu like para me ajudar, deu muito trabalho para fazer esse vídeo. E inscreva-se também no canal. Se você quiser conhecer toda a minha coleção, é só você clicar no link da minha rede social aqui abaixo na descrição. Um forte abraço, eu encontro vocês no próximo vídeo.